Olá, seja muito bem-vindo a mais um TokenFi. Hoje aqui nós estamos no dia 30 de junho, está acabando, metade do ano já ficou para trás, agora tem mais metade ainda para a gente seguir, e a gente segue aqui falando de inovação e das novidades que estão acontecendo. TokenFi, eu queria dar dois recadinhos antes de apresentar aqui o Eduardo e o Eric para a gente começar um pouco a discussão. A primeira eu vou colocar depois aqui no chat o link para o WhatsApp da MFi. O WhatsApp tem mais de 200 pessoas, já nem sei quanto é que tem lá. A última vez que eu vi tinha 200 de lá, mas já deve ter mais essa hora. É muito legal para a gente discutir todos esses temas. Quem tiver interesse em aprender mais e está discutindo e está vendo o que está acontecendo nesse mundo de tokenização, super recomendo entrar lá, se inscrever e colocar lá para ficar a par de tudo que está acontecendo todo dia. Esse era o primeiro recado. Segundo recado, a gente vai ter uma gota aqui no final, um colecionável deste episódio, né, que vai ser a quantidade, vai ser igual ao número de likes. Então, aí não fica aí pensando muito em dar like, já dá o like lá, né, que a gente vai aqui fazer. Like não custa nada para você e para a gente é muito bom, porque ajuda a disseminar esse conteúdo para todo mundo, tá bom? Então, eram esses os recados. Vamos sentando aí e conversando. Eu vou... terceiro recado, que é o quase que eu esqueço. A ideia aqui é live, então a ideia aqui é a gente ter interação. Então, se você tiver alguma pergunta, dúvida, coloca ali no chat, eu vou ficar dando uma olhada para a gente conversar, tá bom? Com isso, eu queria agora apresentar aqui o Eric e o Eduardo, né, que são dois caras aí que estão trabalhando muito na parte de tokenização, na parte de regulação de tokenização, né? E que vamos discutir sobre vários temas e como é que a gente vai ajustar isso e quais são as discussões, o que pode melhorar, o que está dificultando, qual que é o grande ponto aqui, né? Então, assim, primeiro, eu queria talvez que vocês se apresentassem, né? O Eric, olha, para quem não sabe, ainda não conhece, ele é advogado da VBSO Advogados, está em praticamente todos os projetos de tokenização que tem no Brasil, ele está, de certa forma, envolvido, então, assim, é um cara que tem uma experiência gigante em relação a isso, né? E o Eduardo Tang, que está aqui, é um dos co-founders da IMFi, que também está fazendo muita coisa na parte de tokenização. Então, assim, gente super qualificada para a gente ter uma conversa legal em relação a isso, tá? Então, acho que a primeira coisa, antes de tudo, acho que eu queria que vocês se apresentassem rapidamente aí, contando um pouco da história de vocês aí e como é que vocês chegaram aí nesse mundo de tokenização. Acho que a gente conversa talvez pelo Eric. Vamos lá. Bom, primeiro, bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando. Bom dia, Gustavo, bom dia, Tang. Estou muito feliz de estar com vocês, agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder bater esse papo sobre esse tema. Então, só me apresentando um pouco melhor aqui para quem ainda não me conhece, né? Eu sou um dos sócios fundadores aqui do VBSO Advogados. Desde que eu me entendo por gente, eu advogo no mercado financeiro, né? Minha formação toda é voltada à atuação tanto no mercado bancário quanto no mercado de capitais, sobretudo em estruturação de operações e consultoria regulatória em geral, tanto no que envolve CVM e Banco Central, né? Eu desenvolvi em paralelo também uma carreira acadêmica, sou professor do INSPER, dou aula em pós-graduação do INSPER já há mais ou menos uns 16 anos, né? Sempre em regulação do mercado financeiro e mercado de capitais também. E acho que, de certa forma, foi um pouco desse background, tanto profissional quanto acadêmico, que acabou, curiosamente, me levando para o maravilhoso mundo das DLTs do blockchain, né? Isso aconteceu há uns 7 anos atrás, quando começava a se discutir a regulação do assunto, né? Então tinha o PL 2303, que era um PL lá de 2015, que queria disciplinar ali o que eram se chamavam na época das moedas virtuais, né? E na época eu recebi uma convocação lá da Câmara dos Deputados para participar lá de alguns trabalhos de uma comissão especial para discutir sobre esse tema. E eu confesso, né? Eu sempre conto essa história porque foi curioso, porque eu recebi eram e-mails que vinham na Câmara dos Deputados, né, para me convocando, e eu nunca respondi, que falei, cara, deve ser um spam, né? Um e-mail dos Câmaras dos Deputados para participar da comissão, né? E aí até que um dia me ligaram lá de Brasília e falaram assim, pô, estamos te mandando e-mail, você não responde, qual é a sua? Né? É a gente mesmo, né? Eu falei assim, cara, sei lá, uma convocação, você imagina receber um ofício, né, com papel timbrado, alguma coisa, era um e-mail. Eu falei, cara, deve ser golpe, né? Enfim, e aí eu perguntei pro cara que me ligou, falou, pô, mas por que eu, né? E aí o cara falou, pô, na verdade é uma lei que ela pretende alterar a lei de arranjos de pagamento, né? Então a gente queria que alguém que
tivesse tanta experiência profissional atuando com direito bancário, mas também tivesse a experiência acadêmica, né? Até para que a gente possa ter um debate de alto nível sobre o assunto, etc. E aí, beleza, entendi, topei, mas eu confesso que na época eu não tinha ideia do que era um blockchain na vida. Né? Mal ouvia falar de Bitcoin, etc. Mas eu falei, pô, de quem acompanhou isso aí também, Eric, o começo dessa lei foi uma coisa meio torta, né? Porque era um meio de pagamento com blockchain. Cara, totalmente torta, Gustavo. E assim, na verdade era um projeto de lei que ele tinha 3 artigos que eram 3 artigos desnecessários. Você não precisava nem de lei para aquilo, né? Mas beleza, pô, fui estudar, fui começar a entender e aprendo até hoje, todo dia eu aprendo alguma coisa sobre o assunto. E aí comecei a participar. E aí foi interessante, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Até a primeira vez que eu fui lá, eu gosto de contar essa história, porque 2 coisas me chamaram a atenção. Uma foi quando eu cheguei, né? Então, quando eu cheguei lá, tem um anexo da Câmara e tal, e o porteiro da Câmara lá me barrou. Falou, pô, você tá indo aonde? Eu falei, eu vou na sala 12, sei lá, sala da comissão. Aí ele pegou lá, tinha a programação do dia, ele olhou assim, quando ele viu lá o que tinha na sala 12, ele regalou o olho e falou assim, porra, você vai na audiência do Bitcoin? Cara, tô ganhando dinheiro pra caramba com o Bitcoin, ganhei 30% no mês passado. Eu falei, cara, que me chamou a atenção, né? Eu pensei comigo, pô, será que eu já deveria ter comprado Bitcoin? Eu comprei Bitcoin e tal, né? E a segunda coisa foi quando eu saí. Aí, literalmente, eu pus o pé na rua, meu telefone começou a tocar. E era um cliente meu aqui da Faria Lima, do mercado financeiro tradicional, que são os meus clientes desde sempre, né? E o cara falou, porra, legal, te vi na televisão falando sobre esse assunto, não sabia que você estava envolvido com isso e tal. Até brinquei com o cara também, falei, pô, esse cara é desocupado, né, cara? Fica assistindo TV câmera na terça-feira à tarde, não falei pra ninguém que eu ia lá, né? E aí o cara falou, não, pô, porque aí estão começando a investir nesse assunto e estão preocupados com a regulamentação e não sabia que você estava envolvido. Achei legal pra caramba e tal. E isso também me falou, pô, se esse meu cliente, né, do mercado financeiro tradicional da Faria Lima aqui tá olhando para isso, pô, tem alguma coisa aqui. E desde então, eu comecei a ser muito procurado, né? Então toda semana começou a tropeçar alguém aqui no escritório para querer falar comigo sobre o assunto e consultoria. Algumas exchanges pediram apoio, inclusive, para propor uma redação alternativa àquele projeto, que acabou sendo até, de certa forma, um embrião do texto substitutivo que deu origem à lei que foi aprovada no final do ano passado e tal. E aí comecei cada vez mais a me envolver nesse assunto, até que veio, lá em 2018, 2019, a onda da tokenização. Né? Então começaram a vir lá os primeiros tokens, né, no Brasil, né? E eu tive a felicidade de poder participar, né, desses projetos e foi uma grata oportunidade de poder me envolver, até pelo desafio que isso envolve, né, dado, né, um vácuo de uma regulamentação específica, né? Eu falo assim, que ali é onde você tem que ser mais advogado mesmo, né? Porque você precisa entender a natureza do que você está tratando e como construir aquilo dentro do arcabouço de regras que existem, né? Porque existem regras para isso. Sim, né? sim, sim. E aí, exato. E aí a experiência como um advogado de mercado financeiro e mercado de capitais, sobretudo estruturando a operação, acaba sendo muito útil para isso também. Porque, né, claro que quando a gente fala de token, a gente está falando de uma diversidade muito grande de ativos, mas muitos desses tokens eles têm o propósito de captar recursos como investimento. Né? Então toda essa experiência, tanto estruturando a operação quanto a regulação, acaba sendo útil. E aí eu venho cada vez mais, né, trabalhando nesses projetos. Eu brinco que hoje em dia praticamente é só do que eu falo. Eu falo assim, parece tudo que eu fiz nos meus 25 anos de carreira no mercado de capitais, parece que não tem valor, e agora é só token, todos os dias falando sobre esse assunto. Gosto muito, né? E o que mais me motiva até me envolver nesse assunto é porque justamente eu tenho muita clareza de que essa tecnologia, né, ela vai mudar o jeito que eu faço as coisas, sempre fiz as coisas no mercado de capitais, no mercado de capitais principalmente, né, e no mercado financeiro em geral, né, ele vai se impactar, já está sendo impactado pela tecnologia, né, então é muito legal poder estar participando, né, desse processo, e agora a grande agenda é a agenda da regulação, né, que se discute muito, tem participado também. Deixa eu te parar, a gente já entra nesse assunto aí. Eu já falei um pouco demais, já. Eu achei interessante isso, até eu gosto de deixar as pessoas conversar, até falar isso, porque essa história tua muito do pessoal que começou lá nessa parte de cripto, blockchain lá 5, 6 anos atrás, é aquele caminho que você vai lá, vai testar, vai ver, quando você vê, você se afundou e você está só fazendo isso depois de 4, 5 anos, né? Então, assim, seja você advogado, seja você no mercado financeiro, seja você, é muito curioso essa fascinação, essa coisa, por ser esse ambiente muito inovador, de muita novidade, muita coisa a aprender, né? Eu acho que as pessoas que gostam e que têm essa ânsia de conhecimento, de querer aprender, e você tem
dá para ver claramente, até pela parte didática que você tem, né? Acaba viciando, né? Ver aquele negócio que você vai tá lá. Para quem quer aprender, é um prato cheio, né? Eu falo assim, eu todo dia estou aprendendo alguma coisa, né? Não posso ter nem de longe a pretensão de dizer que eu sei tudo, muito pelo contrário, sei muito pouco, né? E acho que cripto faz muito disso, né? Você te bota ali dentro da caixinha, que você fala, caraca, não sei nada, porque todo dia parece coisa que faz pensar de verdade, né? Conta pra gente, como é que foi a tua história? Foi mais ou menos nesse sentido também? Devido às devidas proporções, né? Acho que o Eric tem muito mais bagagem, etc., mas foi bem parecida também. Sempre advoguei nessa área de mercado financeiro, de capitais, trabalhei em banco, em escritórios, muito também focado em operações, né? Operações financeiras e de mercado de capitais. E na parte de cripto era só como investidor, né? Na física, então não tinha exatamente a parte profissional. Mas foi na nossa empresa, onde todos nós founders aqui da Unfire viemos, que era da Grafeno, a gente percebeu que juntar a tecnologia de blockchain poderia ser uma solução assim, muito importante, muito boa para o mercado de capitais no geral, mercado financeiro. Então foi esse vislumbre de oportunidade até, de como a tecnologia consegue ajudar a empurrar, talvez, o mercado de capitais para um outro nível, de outro patamar, na verdade, é isso. Então, é basicamente isso. Tá bom. Deixa eu começar, eu já vou começar assim, direto no ponto, né? Quando a gente fala de regulação, para mim, assim, o grande ponto que eu vejo de tokenização são dois. O ponto da tecnologia, né, de representatividade daquele ativo, alguma coisa assim que você joga para dentro, como é que é esse link jurídico disso daqui. Deixa eu só voltar um pouco para trás, que uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que não comentei com vocês aqui ainda, que para mim, conversar com o advogado é um mega prazer. Porque vocês que vão arrumar toda essa bagunça que nós, inovadores, empreendedores, estamos fazendo com a sociedade, o que a sociedade quer, né? Que são as leis, regras, etc. Né? Então, assim, são amplamente necessários. Então, eu lembro de conversas lá atrás de advogados, mas a função de advogado vai acabar, não vai ter mais advogado. Eu falei, cara, eu só olhava para os advogados e falei, cara, tem tanta coisa que vocês vão ter que encaixar aqui que vai ter trabalho para advogado para os próximos 100 anos aí, e mais até. Mas só você está gravando isso aqui, né? Eu vou pegar essa frase e falar assim, falar com o advogado é um prazer, eu vou guardar isso aqui para mim, porque não é todo mundo que pensa assim. Eu gosto, cara. Eu gosto, assim, exatamente por isso, porque assim, cara, tem coisas que a gente tem que encaixar. Né? A tecnologia está lá com o negócio meio a bola e você tem a regulamentação que é o negócio meio quadrado. Como é que você encaixa esse quadrado nessa bola? Sabe que é interessante, né? E abrindo um parênteses em cima disso, eu lembro um tempo atrás, tive numa reunião fora de discussão de regulamentação com o regulador e tal. E aí um cara de uma consultoria bastante importante, tá? Um cara, né, engenheiro de computação, e ele virou para mim e falou assim, cara, sabe que eu cheguei à conclusão que esse negócio de blockchain tá, é um business de advogado, né? Porque ele falou, cara, é isso, você tem que, dado até esse vácuo regulatório, né, que você precisa muito do apoio do advogado para saber até onde você consegue ir, como fazer, como estruturar, etc, né? E aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei assim, realmente, quer dizer, não é que seja um business de advogado, evidentemente, né? Mas o advogado, de fato, ele acaba sendo muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? Ainda de construção. Tem que adaptar. É o elo que vai ajustar esses dois mundos aí. Também o caso do Beto deve ser advogado, também já vai guardar a frase lá também para usar nos prints dele. Boa. Aí, deixa eu só, então, ok, fez esse parêntese. Para mim, tokenização, ela tem dois pontos. Um é essa, da representatividade nesse meio digital de alguma coisa que já é digital ou não, né? Como é que a gente encaixa isso. E o outro ponto, para mim, é a distribuição, né? Se encaixa como valor mobiliário, como é que vai, assim. Para mim, essas são as duas grandes discussões que eu vejo em tokenização quando a gente está ligado ao mercado de capitais. A pergunta que vem são essas mesmos? É assim que vocês veem isso? Aí eu não sei quem quer começar. Talvez o Tang já começou a falar. Vai lá. Não, eu só ia comentar assim. Eu acho que esses dois pontos são os pontos que mais em voga, né? O que todo mundo sempre comenta. Putz, representação digital, a distribuição e todos os gargalos e adaptações inerentes que a gente tem trabalhado muito em cima disso. Mas tem uns pontos que a tokenização pouca gente fala, e aqui a gente particularmente se preocupa muito com isso, é a questão da transparência, da segurança e do controle que você consegue obter em operações tokenizadas. Então, sem querer discorrer muito, acho que tem bastante temas para a gente discutir aqui, mas
Então, acho que não é simplesmente a distribuição, né? Que todo mundo fala, vamos fracionar e distribuir. Ok, isso acho que é uma das características e uma das vantagens do token, mas de fato você conseguir ter a transparência da operação, o maior controle do que acontece dentro do veículo, né, dentro das operações, para mim é uma vantagem enorme, inclusive sob o ponto de vista do regulador, ele conseguir entender no detalhe, e para os investidores também. Então, acho que tem só essa pontinha a mais aqui, acho que vale apontar. Eu concordo muito com o Tang, e eu acho que o foco hoje da discussão está muito ainda voltada principalmente à distribuição, e eu acho que é uma discussão muito superficial, né? E que fica muito ainda voltada essa discussão do que é valor imobiliário, do que não é, que evidentemente que é uma questão relevante, porque é justamente a definição do que é ou não é valor imobiliário que vai dizer qual a regra aplicável, né? Então, evidentemente, se eu determino que aquele ativo, né, pelas características dele, ele é um valor imobiliário, eu vou atrair toda a regulação do mercado de capitais. E a questão que hoje, né, a gente tem um problema de ordem prática, né, que é o seguinte: a regulação do mercado de capitais, evidentemente, era uma regulação pré-blockchain, ela não foi pensada para o blockchain. Então, ela tem certas exigências que são, de certa forma, incompatíveis com a própria estrutura do ativo digital, né? E aí você, né, de certa forma, tem uma inviabilização da operação. Então, eu não consigo fazer uma operação tradicional de mercado de capitais envelopada, né, num ativo digital. Mas eu acho que essa discussão é superficial porque a gente não está discutindo o melhor do que a tecnologia pode oferecer, né, para o mercado de capitais. Porque não é simplesmente você envelopar aquele ativo num ativo digital, fracioná-lo e distribuir. Claro que isso já tem valor por si só, né? Mas eu acho que a discussão verdadeira é como que eu uso a infraestrutura, né, desse ativo, que é, né, a infraestrutura da DLT, do blockchain, para eu gerar eficiência no mercado de capitais. Eu acho que essa é a grande discussão, porque o mercado de capitais, ele é um mercado que ele produz eficiência econômica. Por quê? Porque ele tem uma transferência direta de renda de quem é poupador para quem precisa de dinheiro emprestado, né? Então, a empresa que precisa tomar dinheiro e o investidor que tem grana, sem intermediação bancária, quer dizer, e aí fazendo, né, a correlação com o mercado bancário você tem eficiência porque parte dessa riqueza fica no bolso do banco no formato de spread, né? E o mercado de capitais não. Então, é um mercado que ele deveria ser estimulado, incentivado, né? Deveria ser política de Estado você desenvolver o mercado de capitais. Só que qual é o problema? O problema é que o mercado de capitais é caro, né? O acesso ao mercado é caro. Por quê? Porque você tem muito intermediário, né? E os custos de acesso acabam sendo muito grandes. Então, assim, para mim, a grande discussão está justamente como é que a gente democratiza o acesso ao mercado de capitais. Como é que eu faço mais empresas poderem acessar o mercado, né? Porque hoje o acesso ao mercado de capitais ele é quase uma exclusividade da grande empresa, que pode, por exemplo, fazer um IPO e pagar algumas dezenas de milhões de reais para fazer, só para fazer a operação, né? Ou às vezes até startupzinho que consegue usar uma plataforma de crowdfunding para captar. O cara que está no meio aqui, que é 99% do mundo empresarial, não consegue acessar, né? Ele pode tentar acessar de vias indiretas, como por meio de uma operação de securitização, mas a securitização é cara, porque tem muito custo, tem muito intermediário, né? E ao mesmo tempo você tem a outra ponta da democratização, que é permitir que mais investidores acessem. A gente não pode ignorar que hoje tem muito mais investidor que investe em cripto, né, do que você tem investidor na bolsa, por exemplo, né? Então, a gente tem uma oportunidade muito boa aqui, com essa infraestrutura na mão, de conseguir trazer o melhor desses dois mundos e produzir essa eficiência, né, que geraria, de fato, essa democratização. Acho que essa deveria ser a grande discussão e acho que é onde deveria estar o nosso foco hoje, quando a gente discute regulação, né, sobretudo de ativos digitais no âmbito do mercado de capitais. E aí entra aí um ponto que a gente sempre comenta quando a gente fala de blockchain, né, que está ligado à tokenização, que é talvez a não necessidade dessa quantidade de intermediários, né, de você conseguir fazer um sistema muito mais desintermediado, que não por si só, né, mas ele poderia levar a uma situação que é isso, é mais gente acessando, um sistema mais eficiente, mais barato nesse sentido. Quando a gente está olhando para isso, e aí vem um pouco da experiência da regulamentação, né? Como é que vocês estão vendo essa regulamentação? Porque, assim, o Brasil só teve agora, recentemente, aquela publicação da CVM, né? Meio que, sei lá, a minha visão, e aí vocês são advogados, vocês avisaram, a minha visão, ele falou assim, tudo é token. Tudo é valor imobiliário, tudo que é token é valor imobiliário, o cara, então aí deixou uma coisa
mais complexo, né? Ele tirou um pouco daquela zona cinzenta que estava e definiu um negócio que eu achei ruim, porque eu achei que ele deixou muita coisa ali, muita bola, fechou muito a parte de inovação no coisa. Né? Você vê a SEC agora também com processos em relação a coisa, então assim, não sei se a pessoa minha falando mais de SEC do que de CVM, é que ela está com uma postura muito mais agressiva, né, de querer fechar isso daí até, sei lá, seja por conta de que ela levou tanta porrada por conta da FTX lá atrás, ou seja por qualquer outra razão, mas assim, coisa... no Brasil, eu vejo a CVM muito mais próxima, etc., mas parece que ela deu uma deslizada assim, nesse começo, né? Então, assim, a gente está indo para... E aí, só eu já faço a pergunta direitinho até para ficar mais claro. A gente está indo para um cenário onde a gente vai ter uma plataforma onde você vai poder tokenizar tudo no Brasil, que é a plataforma do Real Digital. Né? Assim, já está sendo testado, já tem um piloto, já vai ter essa rede de blockchain ali, onde você vai colocar os tokens lá dentro. Né? Então, assim, é um futuro, 2, 3 anos, que está ali. Né? Então, assim, está muito próximo isso. Né? Como é que vocês estão vendo a regulação hoje no Brasil para que a gente chegue nesse cenário daqui 3, 4 anos, ter uma rede do Banco Central para que a gente possa tokenizar tudo? Boa. Tanguy, você quer que eu possa começar aqui? Manda bala, manda bala. Eu vou dar um pouco... Primeiro eu vou dar um pouco da minha visão do próprio ofício, o posicionamento da CVM, tá, Gustavo? Porque eu vejo o ofício como uma espécie de um freio de arrumação. Né? Por quê? Porque, claro que a questão da tokenização ela começou a se popularizar, quer dizer, no sentido de cada vez mais você ter operações dos mais variados formatos, e a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente chama as coisas de token, né? Porque assim, o que a gente está falando, na verdade? Porque aí é aquele problema de taxonomia, né? Cabe muita coisa dentro desse nome. Né? Já começa por aí. E aí você separar o joio do trigo, entender o que é o que, já é um grande desafio, uma grande dificuldade. Mas o fato é, você tem uma diversidade muito grande de operações, muita gente acessando o mercado de vários formatos, né? E é inegável que muitas das estruturas que têm sido levadas a público têm, de fato, cara, cor e cheiro de valor imobiliário. Né? E muita gente com discurso fala, não, isso aqui não é valor imobiliário, isso aqui não é CVM, isso aqui não é Banco Central, isso aqui não é de ninguém. Né? Claro que isso aos ouvidos do regulador soa mal. Né? E isso causa uma preocupação, porque no final do dia a gente não pode negar, a gente pode ficar na discussão da filigrana, se isso não é valor imobiliário, porque são 50 tons de cinza aqui para você dizer se é ou não é, então tem coisas que são mais claras, tem coisas que não são tão óbvias assim. Né? Tem muita margem de interpretação, né? Mas no fundo são operações de investimento que estão mexendo com a poupança pública, e sim, você tem uma exposição de risco a investidores, muitas operações de fato não são transparentes no que elas significam de fato, então basta você pegar 90% dos white papers de qualquer oferta, se você ler, que isso não te diz absolutamente nada. Né? E aí, isso óbvio que preocupa o regulador. Então, o que a CVM quis fazer, seguinte, moçada, para com a bagunça, vocês querem fazer, venham falar comigo. E é claro que aí, na minha visão, ela esticou a corda demais. Né? Eu acho que ao generalizar, dizer, olha, porque ela fala assim, basicamente, todo token de recebível é um valor imobiliário. Né? Coisa que eu, particularmente, também não concordo. Né? Então, eu acho que ela esticou muito a corda. Só que o que ela fez, na minha visão, né? Que tem, em parte, acho, um efeito um pouco negativo, né? Para quem está nesse mercado, talvez, principalmente vivendo dessa indústria, que fala assim, pô, agora eu não consigo fazer mais nada. Mas eu tendo a ver também, para um outro ângulo um pouco mais otimista ou positivo, que é o seguinte, na CVM, ao fazer isso, ela colocou um bode na sala. Né? Só que esse bode virou para a própria CVM. Né? O bode está lá encarando a CVM, falou, e agora, o que você vai fazer? Porque é o seguinte... é tudo valor imobiliário, tá? Então como é que eu resolvo? Eu não tenho problema de ser valor imobiliário, então só que me dá a solução, porque a tua regra não permite que eu faça a operação hoje. Então me dê a resposta, né? Porque a CVM vem um pouco, pelo menos com o discurso de que o futuro do mercado de capitais é tecnológico, etc. Mas como que você quer que o futuro seja tecnológico se você está, de certa forma, matando a possibilidade de inovação, colocando esse freio? Né? Então a CVM ela se vê agora obrigada a dar respostas, né, a criar soluções. E isso conversa muito com a própria agenda do Real Digital, porque o Banco Central vem fazendo um trabalho absolutamente fantástico em relação ao Real Digital. Né? E aí não dá para você conceber, você ter uma infraestrutura, né, do Real Digital em blockchain, onde os ativos vão nascer ali tokenizados, né, e eu não conseguir, por exemplo, fazer uma operação no mercado de capitais. Né? Quer dizer, é incompatível.
né? Então, assim, essas coisas precisam caminhar juntas, né? E por outro lado, e aí sendo também muito, muito justo com a própria CVM, né? A CVM ela tem sido muito aberta ao diálogo, né? Assim, eu tenho participado de muitas discussões com a CVM sobre essa questão, etc. E a CVM ela tem sido realmente muito aberta, muito receptiva, né? E a CVM ela entendeu a importância, de fato, da tecnologia para o mercado de capitais. Acho que hoje, se a gente fosse falar assim, talvez há um ano atrás, essa visão talvez não fosse tão clara assim para o regulador, né? Hoje o regulador tem muita clareza que o futuro do mercado de capitais passa pelo uso das tecnologias da LTs. Isso está claro hoje para eles, né? A discussão hoje é como é que eu vou regulamentar isso? Como é que eu regulo? Né? Então, essa é a discussão, mas que vai acontecer, vai acontecer. Isso, para mim, não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando. Eu acho que esse quando vai ser, me parece, cada vez mais próximo. Eu penso bem parecido aqui também, Gustavo. E até tem uma visão bem interessante. Eu acho que, de fato, a CVM tomou o Office 4 como medida de proteção, né? Enfim, de fato, para evitar que coisas ruins pudessem escalar. Agora, por outro lado, ela deu caminhos super claros de alternativas. Então, não que seja, talvez, a solução ideal ou a solução mais que tenha fit, mas ela deu uma solução claríssima. Falou assim, olha, por crowdfunding você pode fazer, e adaptou a regra. Então, eu não acho que ela esteja bloqueando a inovação nesse momento. Inclusive, por diversas vezes, ela está, como ela está incentivando que players sérios possam ir à CVM para avaliar os projetos que elas têm. Inclusive, aqui nós da Unfy, a gente teve a oportunidade de conversar com a CVM. Ela foi super aberta, bastante, com conhecimento bem profundo, inclusive, sobre o assunto. Então, e uma coisa que me pareceu, que ficou, é que a CVM também não quer passar a regular muita coisa agora, no sentido de travar coisas, para também não travar a inovação. Porque existem questões, por exemplo, custódia, como que vai ser? Então, são diversas questões que o próprio mercado ainda vai aprender qual que vai ser a melhor forma, qual a melhor forma de ser adotada, né? E não é pacífico nem entre os projetos, entre o mercado. Então, talvez a CVM está com um approach, talvez, assim, mais de receber as informações, né? Receber os projetos, as empresas, para avaliar, putz, isso cabe, isso não cabe, vamos fazer desse jeito, vamos adaptar. Então, eu estou bastante otimista, assim, com a visão tanto da CVM quanto do Bacen. Tá bom. Deixa eu aproveitar um pouco da experiência tua aí, Tang, no dia a dia da MFI. Vocês têm aquela visão lending pool, FDIC, securitização, etc. Como é que vocês definiram essa história de vamos fazer lending pool, né, ou vai ser via securitização? Como é que foi a discussão jurídica para chegar no modelo que vocês chegam hoje? E como é que foram essas interações com o regulador aí no caminho? Tá, lending pool é basicamente o que a gente faz, Gustavo, são operações de securitização com uma securitizadora, tá? Então, todo o modelo jurídico é de uma securitização comum, não regulada ainda, não é... Então, a gente aproveitou as inovações do marco legal de securitização, das regras da CVM de securitização, as novas. Então, todo esse arcabouço jurídico permitiu, para o mercado como um todo, tá? Que sempre falando de tokens, que o produto securitização, digamos assim, como se fosse um produto, fosse mais aberto, tivesse mais possibilidades. Então a gente não ficou mais restrito a ativos imobiliários ou ativos do agronegócio especialmente. Assim. Então deu uma abrangência muito grande para a securitização e a gente acabou se aproveitando desse desenho de securitização para montar o que a gente chama de lending pool, que no final do dia são... não falou assim, tem a mesma característica, né? Porque o FDIC tem a característica de ser um veículo de securitização, assim como uma securitizadora. Então, eu não sei se ficou claro, mas é basicamente isso. Entendi, não. É que você comparar, porque assim, a forma de... o mercado financeiro nos últimos 20 anos, 30 anos, acho que o FDIC foi uma inovação lá, quando entrou, sei lá, 20 anos atrás, né, que você, de certa forma, começou a colocar um arcabouço jurídico
definido ali para como é que você fazia essa parte de antecipação de recebíveis, etc. e tudo mais, que é o grande negócio dos FDICs, né? E aí veio, e você falou de uma nova regra em termos de securitização aí mais recente, que acabou ajudando também, eu imagino, deixar essa regra mais fácil e mais tranquila para securitização, e aí você acabou podendo escolher, né? Então, assim, isso, foi mais ou menos isso? Acho que o FDIC acho que nunca foi de fato uma ideia, por alguns motivos. Na Grafeno a gente trabalhou bem perto de bastante FDICs, e apesar de a gente saber que existe uma questão tributária, enfim, uma questão incentivada ali, o FDIC, por si, para constituir o FDIC, ele é de fato muito caro, e ele é muito pesado. Existem muitos terceiros que a gente estava comentando mais cedo, que são obrigatórios, né? Enfim, não tem como escapar, você vai ter que contratar um liquidante, escritador, o fiduciário, então, o rating, se for para pública, e sim, são assim, infinitos. E o objetivo da Anfai, inclusive, é democratizar, né, dos dois lados, tanto do lado do investidor como para o originador. Então, vamos pensar, um originador que ele quer estar originando, sei lá, 10, 20, 30 milhões, ele não consegue fazer um FDIC. Assim, por A mais B, ele não vai conseguir fazer um FDIC, porque custa. Financeiramente já não dá, né? Financeiramente a conta não vai fechar, não vai fechar. Então, a nossa ideia foi fazer alguma coisa mais leve, com, obviamente, todo o embasamento jurídico por trás, mas que não fosse um FDIC. Então a gente conseguiu, foi uma construção de fato, tentar fazer o mais benéfico possível, o mais leve possível, e tentar juntar essas duas estruturas. Tá bom. Eric, você também, como é que é a tua visão sobre esse ponto, essa discussão entre eu tokenizo via FDIC, eu tokenizo via securitizador? Como é que você está vendo isso aí no mercado com os seus clientes também? Essa é uma questão bem interessante, Gustavo. E eu comentar uma coisa aqui, e aí você começa a se deparar como a gente está ficando velho, né? Porque a gente falou lá você remontou a origem do FDIC, e eu tive Vai falar que tem mais de 20 anos, né? Não, tem exatamente, ele é de 2001, né? Então ele tem um pouquinho mais de 20 anos, 22, mas eu ia comentar que eu tive a felicidade de poder participar do processo de criação do FDIC, né? Na época, a gente atuava pela BBC, que era a associação dos bancos médios, né, os bancos comerciais, e eles que incentivaram a criação do FDIC para ter um instrumento eficiente de captação de recursos via venda de carteira. Né? Então, a resolução 2907, que o Conselho Monetário Nacional criou o FDIC, depois foi implementado pela CVM, a gente participou da discussão, etc. E eu fiz o primeiro FDIC do Brasil, né, que foi um FDIC do BMG, que ele saiu no final de 2002. Então, assim, eu sou muito suspeito para falar do FDIC, é um produto que realmente eu tenho uma ligação afetiva, né, com o produto, com a criação, com a evolução dele, né, e de lá para cá eu já participei de estruturação de FDIC do que você imaginar, né, porque quando você fala de recebíveis, no final do dia tudo é recebível, né, não dá para você fazer muita coisa, isso é muito legal. Por outro lado, o que eu vejo, né, é exatamente o que vocês colocaram, a estrutura do FDIC é muito pesada, é cara, né, se você não tiver um volume de pelo menos uns 50 milhões de reais, a conta do FDIC não fecha, né. Por quê? Porque você tem administrador fiduciário, você tem gestor, você tem custodiante, você tem auditor de laço, você tem auditor de carteira, você tem auditor da demonstração financeira, você tem o contador, você tem o advogado, você tem o rate, você tem consultor. Cara, você já deve ter preguiça já. Quanta gente você tem que contratar, cara? É muito caro, é caro, né? E não pode, não deveria ser caro. Né? Então, assim, você fala o seguinte, eu vou tokenizar uma cota de FDIC, qual o benefício que você tem? Né? Não tem. Né? Porque você tem toda a estrutura cara de um FDIC, mais o custo ainda de você tokenizar. Né? Agora, por exemplo, seria diferente de eu falar o seguinte, olha, vamos criar um token, né, que a gente consiga emular o funcionamento de um FDIC, né? Então fazer uma verdadeira operação de securitização. Não estou falando de fazer um FDIC, mas estou falando de um token que emule o funcionamento do FDIC, onde eu consiga programar toda a operação, né, usando os smart contracts. Aí a história começa a mudar. E aí eu começo a discutir, né, quais os papéis que esses intermediários todos precisam ter nessa estrutura e se a gente precisa de todos esses intermediários. Né? Não quero dizer, cara, não, isso vai acabar com os intermediários. Não necessariamente. Alguns vão continuar sendo importantes e talvez a função de outros mudem. Né? E aí eu acho que a grande questão por trás que é a seguinte, né, e tem a ver de novo com a discussão da regulação. Né? Quando a gente fala de mercado de capitais, uma das questões mais importantes do ponto de vista regulatório é você tutelar a confiança no mercado.
né? Porque no mercado de capitais tem um problema de seleção adversa. O que é isso? Se eu deixar o tomador de recursos conversar direto com o investidor, vai dar ruim essa conversa. Vai dar ruim. Por quê? Imagina, eu estou captando dinheiro, né? Eu tendo a só contar as coisas boas, né? Valorizar os meus aspectos, mas eu não vou contar os meus defeitos, os problemas que eu tenho, os riscos que eu tenho. Por quê? Porque eu quero convencer o cara a me dar grana, né? E o investidor necessariamente é bobo. Ele fala assim, pô, esse cara não está me contando a história completa. Né? Eu falo assim, é igual você comprar um carro usado pela internet. Imagina você comprar um carro usado pela internet que você não viu o carro, você não deu uma partida no carro para saber se ele funciona, você não abriu o capô para saber se o motor, a bateria tá lá, você não viu a funilaria para saber se tem que fazer a funilaria. Então assim, cara, você vai pagar tabela FIP nesse carro? Você não vai pagar. Né? Porque você fala, pô, e daí eu chego o carro em casa lá, eu vejo que não tem o motor, eu vou ter que gastar mais. Então, o que você vai fazer? Você vai pagar um preço descontado no ativo. O mercado de capitais é a mesma coisa. Né? Então você não vai pagar o preço justo. Então, o que acontece? O cara que é dono de um bom carro usado, ele não vai vender o carro nesse mercado. Ele vai embora, vai vender em outro lugar. Né? Então, vão ficando cada vez os vendedores piores e os descontos vão sendo mais até uma hora que você destrói o mercado. Então, para isso não acontecer, o que eu preciso? Eu preciso de intermediário. Né? Então, quando você compra e vende uma ação na bolsa, você não sabe quem que é a sua contraparte. A tua contraparte é a bolsa. Você não pode correr o risco do cara não te entregar a ação, né, e o cara não te pagar. As partes não se conhecem. Então você tem a corretora e tem uma bolsa como intermediário. Você vai fazer uma oferta de uma ação, vai fazer um IPO, vai fazer uma oferta de uma debenture, o tomador não conversa com o investidor, quem conversa é o banco intermediário. Né? Por quê? Porque ele tem uma função de gatekeeper aqui para garantir que todas as informações que estão sendo dadas para o investidor são verdadeiras, são suficientes para o cara tomar a decisão dele e pagar o preço justo sobre o ativo. Né? Então, essa é a razão de ser do intermediário. É por isso que você vai fazer um fundo, você tem todo esse parafernália aqui de intermediários, né? Eu vou até pegar o comentário aqui do Carlos, que ele comenta que os intermediários são snoots, tem alguns, mas tem alguns que são necessários. São necessários, evidentemente, né? Quer dizer, é isso que eu falo, você não vai, né? Vamos, né? A gente não pode ter uma visão aqui, né? De poliana, que acabar com todos, né? Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer, né? Mas a questão é a seguinte, né? Partindo da premissa, e aí olhando para os atributos da tecnologia, né? Que ela realmente permite construir confianças entre agentes que não se conhecem, quer dizer, partindo dessa base, a gente transplantar isso para o mercado de capitais, a gente começa, sim, a ter uma discussão sobre quais intermediários a gente continua precisando ou não continua precisando. Né? E acho que e aí eu volto àquela questão lá da primeira questão, na verdade. Né? Quer dizer, essa é a discussão que a gente tem que ter. Né? Quer dizer, quando eu começar a usar isso como uma infraestrutura de verdade, quando eu começar a programar os meus fundos em blockchain, o que eu continuo precisando, né, de intermediário? A gente ainda tem um problema que não é bem resolvido, que eu falo que é a interconexão do mundo off com o mundo on. Né? Porque todo ativo que está no mundo off, né, eu preciso ainda do intermediário aqui que garanta que esse ativo off existe, né, que ele está travado, que ele não vai ser negociado de um outro meio que não seja pela própria blockchain. Né? Então esse intermediário ele continua sendo necessário. Né? Mas ativos que nascem dentro da infraestrutura, circulam dentro da infraestrutura, programadas dentro de uma infraestrutura, eu já começo a prescindir de alguns. E talvez outros passem a ser necessários, né? Como, por exemplo, um validador de código. Né? Quer dizer, como é que eu garanto que aquele fundo vai funcionar como ele deveria funcionar? Eu preciso de alguém que vai validar isso para mim. Que vai validar o código. Né? Então, as coisas vão mudar. E nesse caso aqui eu acho que a parte de mercado de capitais é uma parte relativamente mais tranquila, porque grande parte já está digital, né? O dinheiro já está digitalizado, de certa forma, né? Exato. O que você não tem aí é teu carro, teu apartamento, tua casa, isso daí que é aquela coisa do dia a dia, porque o dinheiro já não é um negócio palpável, né? Ele já é digital, né? Mas aí, né, Gustavo, que eu acho que a agenda do real digital ela passa a ser assim, disruptível, eu acho, né? Porque para além... Bom, primeiro que você tem a questão da própria moeda ser programada, né? Porque o real que a gente usa, ele já é digital. Né? Só que a gente está falando de moeda de computador agora, né? Moeda que é programada em código. Então, código conversa com código. Né? Então, eu tenho um real digital conversando com código do smart contract, por exemplo, que vai permitir eu fazer o famoso DVP, né? Então, eu vou transferir propriedade do ativo contra pagamento em moeda. Isso já é fantástico. Né? Mas mais do que a moeda em si, é a infraestrutura. Quer dizer, não é nenhuma loucura aqui fazer um exercício de futurologia a gente imaginar que no futuro não muito distante as transações econômicas vão estar acontecendo em blockchain. E se isso estiver acontecendo em blockchain, os ativos vão nascer em blockchain. Né? Então a gente está falando, por exemplo, o imóvel. Né?
não é uma loucura pensar que a propriedade do imóvel vai passar a ser registrada em blockchain. O que não significa, por outro lado, que o cartório vai deixar de existir. Né? Que é uma coisa que você fala, o cartório não vai morrer. Sim. Né? Por quê? Porque eu preciso de alguém que tenha fé pública que valide o registro no blockchain. Quer dizer que eu, Gustavo Tang, a gente pode entrar no blockchain e registrar que a gente é dono do imóvel? Claro que não, alguém tem que validar aquilo. Né? Então o cartório vai continuar sendo necessário, mas o jeito dele fazer vai mudar. Então, significa que os ativos vão nascer. Então, essa coisa que a gente fala hoje de representação digital de um ativo real, talvez não faça mais sentido daqui a algum tempo, porque os ativos vão nascer digitais. Né? Essa é um pouco da minha visão. Sim. E aí tem um ponto que eu até queria ver a tua opinião sobre isso também, que é o seguinte: a hora que esses ativos digitais, ou esses tokens, vamos dizer assim, eles não são estáveis eventualmente durante a vida dele. Né? Então, ele tem funções diferentes durante a vida dele. Né? Então, ele pode ser, pegando só a lógica, pode ser valor imobiliário no momento, não ser valor imobiliário no outro, e assim, todo esse ajuste que tem. E recentemente a gente teve na regra aí que basicamente definiram, né, que tudo que não é valor imobiliário cai com o Banco Central, o que é valor imobiliário cai com a CVM, né, que saiu recentemente aí nessa última regra, que tem acho que 1 ou 2 semanas atrás, né. Então, assim, aí vem a pergunta, como é que você vê essa discussão, né? Porque assim, pode ser ter um token que agora ele é valor imobiliário, então você vê, daqui 2 meses e não é mais. Aí vai Banco Central, como é que vai ser essa coisa para frente? Aqui, Eric, se quiser mandar bala, mas eu só queria fazer um adendo aqui super rápido sobre o negócio de intermediários, eu acho muito interessante. Com certeza vão continuar existindo os intermediários, mas acho que alguma crença popular, as pessoas acham que quanto mais intermediários, mais segura é a operação. O que eu acho que é uma falácia, né? Porque não significa nada disso. Então, com certeza a tecnologia consegue trazer, e não só a tecnologia em si, mas você conseguir automatizar, enfim, com o trabalho que a Anfari está fazendo, de dar esse controle, de fazer o que um intermediário faria, né? Enfim, dar esse controle necessário para todas as partes. E é óbvio que vão continuar existindo. Mas é só esse gancho que eu acho, enfim, interessante. Mas, Gustavo, sobre o seu ponto, eu acho que assim, o token, ele de fato, talvez ele possa mudar, mas eu acho que nesse primeiro momento, especialmente nos casos de uso que a gente tem visto, me parece bem claro assim, as situações em que é um valor mobiliário. Acho que isso Então, assim, isso tem que cair para a CVM. Existe, de fato, uma questão quando o token não enfim, é um utility token, etc., né, e iria para o Bacen, que, putz, ele possa começar a ser utilizado como pagamento, depois ele possa ser utilizado como outras coisas e dar a outras finalidades, mas me parece que está bem definido, assim, acho que é difícil ele virar um valor mobiliário, assim, depois. Acho que falando de outro jeito que você está comentando, que nesse momento os casos de uso que estão sendo testados são casos de uso estáveis, nesse sentido, ele já olha e ele vai ficar assim, ele não altera muito para frente nesse início. Exato, me parece que já está bem definido, assim, os casos de uso para quem quer ir para o Bacen, fazer um utility token, fazer um programa de recompensas, quem quer, enfim, utilizar a tecnologia de blockchain para esses casos e quem quer captar recursos de fato com terceiros, né? Acho que eu não sei se o Eric concorda, mas me parece que os casos estão bem separados. Não, eu acho que sim, né? Eu acho, inclusive, que o legislador ele teve um cuidado de reservar competências, né? Então, a lei dos prestadores de serviços ativos virtuais, ela tem o cuidado de dizer o seguinte, olha, o que é valor imobiliário continua sendo da CVM, então, para não ter conflito de competências, e que não significa também que sejam competências excludentes, porque você pode ter convivência entre reguladores diferentes lidando com o mesmo assunto, a depender, de novo, da natureza que isso adquire. E a coisa mais comum que acontece ativos que, pela sua característica originária, ele não é o valor imobiliário, mas que ele passa a ser o valor imobiliário a partir do momento que eu oferto ele publicamente. Então, assim, que é a grande parte dos contratos de investimento coletivo em geral. Lá, começa lá do boi gordo na década de 90, os contratos de avestruz e os inúmeros ICOs que foram feitos, né, que o ICO até palavrão fala hoje em dia, mas né, alguns 5, 6 anos atrás tinha uma porrada de coisa assim. E aí o que acontece? Então, tem ativo que se eu faço uma negociação privada, ele não é valor imobiliário, né?
Vou pegar até para tangibilizar, pega um título, uma CPR, né, que é a Cédula de Produto Rural, que é um título que se usa muito no agro para financiar o agro. Uma CPR ela não é um valor imobiliário, né? E a CPR ela pode ser um instrumento financeiro, que ela paga juros, etc. Agora, se eu pego uma CPR, né, e eu oferto ao público, ela passa a ser um valor imobiliário, né? Vou pegar um outro exemplo que é mais interessante ainda. Pega a letra financeira. A letra financeira é um título de captação de banco, né? Banco Central. Só que a lei diz, né, a lei da letra financeira, que ainda que a letra financeira não seja um valor imobiliário, porque títulos de responsabilidade de gestão financeira, eles não são valorizados por definição legal, a lei diz que não é valor imobiliário, né? Então isso vale para uma CCB, por exemplo, que é muito utilizada, mas a própria lei da letra financeira fala, ó, se você ofertar ao público, quem vai disciplinar a oferta pública é a CVM. Então você tem Banco Central e CVM falando do mesmo ativo, né? E não são competências excludentes, porque cada um está na sua caixinha, está lá cada um no seu galho aqui, né? O Banco Central continua olhando para o ativo, para o passivo da gestão financeira, e a CVM está olhando aqui para a forma como é ofertada. Então pode acontecer sim de você ter ativos que corriqueiramente não são valores médios, mas pelo fato de eu usar ele como a base para oferecer ao público uma oportunidade de investimento, a oferta pública transformá-la em valor imobiliário, e isso também depender da visão da CVM, né, da autorização da CVM para ser feito. Tá bom, e acho que você acabou encaminhando a pergunta aí que era do piquenique, não sei se é o João ou o Pedro que tá comentando, mas é exatamente isso que ele perguntava, né? Queria ver a visão do Érico da questão de distribuição, consumidor final, no ativo on-chain, né? Essa discussão se é valor imobiliário, se é distribuído. Exato, exato. Então, invariavelmente, né, quer dizer, a gente tem o conceito de valor imobiliário lá, o Howey Test, né, o famoso Howey Test, que ele fala que qualquer instrumento, então qualquer coisa, no final assim, qualquer coisa, né, pode ser um contrato, instrumento, um token, né, um contrato de boi gordo, né, de avestruz, qualquer coisa, né, que você use, né, para qualquer instrumento de investimento coletivo, né, que gere um direito de remuneração, de participação ou de parceria, né, cujo resultado vem do esforço de um terceiro, que não do próprio investidor, e que seja ofertado ao público, é um valor imobiliário. Então, qualquer instrumento que você pegar, que ele gere, né, a oportunidade de você participar de um resultado, esse resultado vem do esforço de um terceiro, né, que não do próprio investidor, e ofereço isso ao público, isso vira um valor imobiliário, e aí entra na esfera de competência da CVM. Então, toda vez que você estiver diante da situação, invariavelmente você vai ter que entrar nessa discussão se é ou não é valor imobiliário, e muito provavelmente vai ser, né? Então, enfim, desculpa. Deixa eu pegar a tua experiência agora também. Recentemente vocês lançaram até um Liquidity Pool ali com a Up Vendas, né? Acho que semana passada, semana atrasada, pouco tempo atrás. Né? Então, assim, como é que foi a parte de venda disso? Como é que vocês trataram essas questões aí dentro? Claro. Hoje, todos os nossos pools, a gente faz exclusivamente ofertas privadas, então acho que deu super certo, foi um sucesso. Mas a gente acaba não ofertando publicamente, justamente por essa questão que ele comentou do Howey Test. Acho que o último ponto é, de fato, ser ofertado publicamente. Então, se a gente tira essa característica, ele perde a característica de um valor imobiliário, por definição. Então, ele não está sujeito a uma oferta pública na CVM. Então, a gente conseguiu... Então, assim, sim... Mas, de qualquer forma, aqui, Gustavo, só fazer aqueles 2 centavos de jabá. Quem quiser conhecer Cuidado com a oferta pública, hein, Tang? Tem muita gente assistindo aqui. Não, conhecer a plataforma, nossa, sim. Os casos que já foram, tem vários casos que já liquidaram, etc. Então, assim, mas é legal para conhecer, enfim, a gente entrar na nossa comunidade também, acho que tem bastante coisa. Então, vou mandar aqui um link para vocês, enfim, conhecerem, mas é isso. Não, eu coloquei até no chat aqui um link para quem quiser entender mais e ver se esse caso da Upvendas, acho que se conectar e tiver curiosidade, vale a pena, tá aqui, o pessoal entra e vai um pouco mais em relação a isso. Tem uma pergunta aqui do Vinícius, que já temos uma visão clara do regulador se tokens que têm a funcionalidade de staking é valor imobiliário? A pergunta tem staking, é valor imobiliário já automaticamente ou não? Eu não acho que é isso, eu não acho que esse é o ponto que vai definir se é um valor... Desculpa, que você ia falar. Não, vai em frente. Mas eu acho que não é se fazer ou não staking vai caracterizar ele como valor imobiliário. Acho que
atualmente, por exemplo, o Eric já bem comentou, tem um Howard Test, então, globalmente, esse foi, enfim, é um caso, etc., na SEC lá, na SEC, para definir o que é valor imobiliário e tal, e é globalmente utilizado. Então, acho que assim, se tem staking ou não interferiria. Agora, porque staking você pode falar assim, quero staking em torno de retorno, que não está relacionado com o meu esforço. Então, assim, provavelmente se tem staking, pode ser que já encaixe em algumas caixinhas, mas se não é público, talvez não seja, entendeu? Falando, tentando responder a pergunta se o regulador tem uma visão clara sobre isso, a gente não tem um posicionamento no Brasil claro sobre esse assunto. A gente não tem um precedente da CVM. A gente tem, né, o caso da SEC, que o Tang mencionou, lá, a SEC, né, no entendimento dela, o staking é valor imobiliário, né? Mas quando a gente olha para a essência da operação, né, e aqui eu estou assumindo, né, que eu estou falando do staking aqui, que eu estou oferecendo, né, a oportunidade do cliente investir numa operação de stake. Né? Então, assim, uma ideia que seus criptoativos eu vou colocar ali num pool para poder fazer a validação ali dentro de um determinado protocolo. Né? Essa operação, se eu ofereço isso publicamente, né? Então, olhando para o Huawei Test, né? Então eu estou oferecendo isso publicamente, eu estou dando a oportunidade, estou oferecendo ao investidor a oportunidade de ter um retorno financeiro. Né? A grande discussão para mim vai ser sobre em relação a esforço, existência ou não de esforço de terceiro. Né? Se ficar caracterizado que é um terceiro que está fazendo os esforços que vão promover a validação no protocolo e vai gerar o retorno, isso tem uma chance grande de ser caracterizado como valor imobiliário. Se o esforço ou preponderantemente seja feito pelo próprio investidor, né, que não é o mais comum, mas poderia até ser, aí se afastaria esse risco de caracterização. Então, mas não tem um posicionamento claro, né, que é muito interpretativo e assumindo os posicionamentos recentes, né, da CVM aqui, sendo um pouco mais, não vou dizer conservadora, mas ampliando muito o raio de interpretação do que ela entende ou não valor imobiliário, a chance de você caracterizar como valor imobiliário a operação de staking oferecida publicamente é bastante razoável. Tá bom. A gente está chegando agora meio no final do tempo que a gente tem, dá para a gente ficar falando umas 3 horas, aqui tem uma porrada de dúvida aqui ainda para tirar, a gente marcar um para frente. Mas eu queria ver 2 coisas. Eu acho que primeiro eu vou fazer as 2 perguntas, mas o Eric primeiro. A primeira pergunta seria para o Tang. Assim, o que vocês estão vendo de novidade em termos de vocês lançarem para frente, né? Então, assim, o que está tendo aí que vai vir, que vai envolver a parte de tokenização aí, para a gente já ficar de olho, já ficar aí esperto com relação a isso. Mas a pergunta, para ser respondida primeiro, é do Eric. Como é que você está vendo, Eric, o Brasil em termos de regulação de tokenização, ou até das VASP, né, Virtual Asset Service Provider, que é para onde o mundo está indo, em relação ao resto do mundo? A gente está bem, está avançado, está atrasado? Como é que você está vendo isso quando a gente compara? Eu diria, eu arrisco dizer que a gente está avançado. Né? Claro, a gente ainda não tem um arcabouço ainda definido, por mais que a gente tenha, né, a lei das VASPs, ela ainda vai depender de uma regulamentação. O Banco Central, né, já se posicionou que vai soltar em breve as normas para consulta pública. A gente vai ter um resultado prático disso, na minha visão, provavelmente daqui a um ano, porque você vai colocar em consulta pública, vai ser uns 6 meses de consulta, depois sai a norma e as VASPs vão ter aí 6 meses, né, pela lei, para se adaptar. Então, o efeito prático disso vai demorar ainda um tempo. Mas essa agenda está caminhando e ela é uma agenda positiva, ela não é uma agenda repressora, né, que ela está caminhando no sentido, não, vamos proibir, vamos impedir, vamos limitar, né? Como, por exemplo, a própria SEC vem caminhando. Né? A SEC ela tem uma visão muito mais negativa em relação à regulação do que o posicionamento do nosso regulador. Claro, a gente não tem um MiCA, né, como tem na Europa, etc. Talvez lá você já está mais avançado nisso, mas eu avalio muito a postura do regulador. Né? Eu acho que o regulador, e aí eu falo tanto do Banco Central quanto da CVM, né, eles estão muito abertos e me parece muito claro que eles estão comprados, né, no uso da tecnologia.
Agora, o que a gente precisa entender é que a velocidade do regulador não é a velocidade do empreendedor. É claro que o empreendedor gostaria que as coisas acontecessem, né, para ontem, né? Isso causa. O empreendedor gostaria que o regulador viesse à frente dele até, né? Exatamente. Exatamente. Assim, eu sei que isso causa dor no empreendedor. Falou, cara, eu quero poder fazer, não consigo fazer porque a regulação não permite, etc. Né? Evidentemente a velocidade e assim o regulador ele é cauteloso, né, por definir, por design, né, então assim ele precisa ser conservador. O Tang mencionou uma coisa muito interessante, né, essa questão dos intermediários. O papel disso não está muito claro. Por exemplo, que a gente vai continuar tendo custódia, depois ser centralizado, quem vai fazer o quê, etc. O mercado não tem consenso sobre isso, então não vai ser o regulador que vai cravar agora sem ter clareza. Então isso é um processo. Mas o mais importante é entender que esses processos estão caminhando rápido. E aí eu volto a dizer, eu acho que a agenda do Real Digital ela é chave nesse processo. Eu acho que o trabalho que o Banco Central vem imprimindo e o ritmo que ele vem imprimindo no Real Digital, ele é fundamental para destravar essa pauta da regulação. Eu acho que isso vai acontecer e vai acontecer, acho que no ritmo, né, rápido dentro desse contexto que eu estou colocando. Isso aí. Então, para quem não está acompanhando muito de perto a tokenização, o cara tá atrasado já, corre, né? O negócio tá vindo aí muito forte e vai afetar todo mundo, né? O que eu acho interessante dessa conversa é que, assim, a gente fala de tokenização, a gente acaba focando talvez um pouco mais na tecnologia, né, cara? Mas o ponto não é a tecnologia, é o quanto isso vai facilitar ou mudar a nossa vida, né, daqui a um tempo, né? Então, assim, a hora que você conseguir fazer coisas que hoje você não consegue, e esse negócio, como a mudança, ela vem vindo, assim, e você não percebe às vezes, né? Então, assim, quando você está vendo, mas você pegar 15 anos, 20 anos, 30 anos atrás, como é que era o mercado financeiro, como é que ele é hoje, assim, uma mudança gigante, né? E a percepção que eu tenho, eu não sei se é mesmo você, é que além disso tudo, a gente está com a curva acelerando, né? Então, assim, se a gente pegar 20 anos para cá, a mudança que a gente vai ter nos próximos 20 anos vai ser muito maior do que a mudança dos últimos 20. Mas né? eu não tenho dúvida, Gustavo. Eu tenho muito essa percepção, cara. Você sabe que eu tenho esse viés acadêmico também, então eu gosto muito de publicar, fazer pesquisa, etc. Tem minhas linhas de pesquisa sobre isso no INSPER aqui também. E às vezes eu falo assim, eu preciso escrever sobre um assunto, né? Só que na correria do dia a dia a gente não consegue, às vezes, sentar, tal. E aí eu percebo assim, cara, coisa que eu pensei a escrever há 3, 4, 6 meses atrás, eu falo assim, cara, se eu escrever isso aqui já ficou velho, né? Porque as coisas estão acontecendo tão rápido, e a gente não percebe, mas quando você vê, parece que 6 meses passaram-se 6 anos. Tanta coisa, e o ritmo que as coisas vêm acontecendo, a transformação ela tem sido realmente muito rápida. Pelo menos é a percepção que eu tenho também. Sim, é uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas quando você para, às vezes eu gosto de escrever, também escrevo bastante, até me ajuda. Mas quando eu olho e falo assim, cara, quando eu tenho 30 anos já que eu entrei no mercado financeiro lá atrás, 35 quase. Então, assim, quando eu pego o que eu fazia lá atrás, o que eu vejo hoje, eu falei, caraca, cara, não tem nada a ver mais, né? Nada a ver, né? É impressionante como mudou isso tudo, né? Mas, Tang, conta aí, o que a gente tem de novidade aí que está no forno, que está sendo gestacionado aí dentro da MFI em relação à tokenização? Claro, só um ponto aqui, gente, só voltando, eu acho que a importância do Real Digital, e o pessoal realmente, quem não está familiarizado, acho que realmente é um assunto que vale muito a pena acompanhar, porque eu vejo o Real Digital como se fossem os Legos, assim, ele vai ser de fato a base para todo o sistema financeiro construir em cima, se utilizando do Real Digital, né? Então acho que vai ser, e já começou, já tem teste, etc. Sobre o que tem no forno, já tem muita coisa, tem bastante coisa, mas eu diria que, focando aqui na questão regulatória, acho que vai estar bastante por dentro das coisas que têm acontecido, das novidades, etc. Inclusive, tentando se manter o mais próximo possível, estando próximo, tanto do Banco Central, na questão, a gente participou do LIFT, etc. Então, a gente está próximo dos reguladores, a CVM também. Então, próximos meses, assim, próximas semanas, a gente já está estudando fazer tanto uma entidade de crowdfunding, né? Que foi mais ou menos o caminho que a CVM mostrou. E também, é claro, a gente está aguardando a regulação de VASP pelo Bacen, agora que já foi definido que será o Bacen de fato, para também já trabalhar juntos. Então, na parte regulatória, acho que tem bastante coisa. Vou deixar aqui de novo, para quem não entrou ainda, entra lá no grupo do WhatsApp aí da MFI, que tem uma discussão bem legal
e essas novidades, essas discussões, tudo que está acontecendo, a gente está discutindo lá, eu estou lá, de vez em quando dou meus pitacos lá dentro também. Então, assim, tem muita coisa legal acontecendo e acho que inovação é isso, é um negócio, é um fluxo que vai vindo, né? Então, assim, não é, o cara vê esse vídeo agora e não vê nunca mais, fala, cara, não dá. Então, isso aqui, uma semana a gente vai ter outro assunto, o negócio é vindo e como a gente comentou aqui, está acelerando bastante também, né? Então, assim, isso ajuda. Eu queria agradecer vocês aí por tudo, assim, Tang e Eric, brigadão pela discussão, aprendi muito, cara, acho que é muito legal, assim, esse tipo de coisa, imagino que quem viu aí também aprendeu bastante sobre isso, e a visão de vocês é bem interessante. A gente vai ficar em contato, vai continuar conversando e tal, mas eu queria agradecê-los e queria deixar uma última mensagem aí, Eric, acho que para você e para você, Tang, também, que vocês deixem agora aquela última, enquanto eu vou fazendo a gota. O pessoal de gota já estava lá, quero NFT, quero a gota. Vou fazendo aqui, vou terminando a parte da gota. Enquanto isso, Eric, dá uma mensagem final aí e onde o pessoal te encontra aí para continuar essa conversa. Maravilha. Bom, antes de mais nada, Gustavo, de novo, super obrigado pelo convite de participar aqui, adorei participar. Uma satisfação, ainda mais do lado do Tanque, que é um cara que eu gosto demais, né? Então, estou muito feliz aqui de poder bater esse bate-papo. Se deixasse, eu fico aqui mais umas 2 horas, pelo menos, falando também, porque acho que tem muito assunto. Olha, não dá brecha, não, que a gente fica. É um assunto que, evidentemente, eu sempre me animo muito para discutir, para debater. Eu acho que tem muita coisa para a gente trocar, né? Eu acho que tem muita troca, né? É um ambiente de muito aprendizado no final. Acho que todo mundo está aprendendo um pouco. Então eu fico muito feliz aqui de ter participado desse bate-papo. E agradeço, né, quem acompanhou, quem contribuiu aqui com os comentários, com as perguntas. Quem quiser quem quiser entrar em contato enfim, trocar um pouco mais, tenho os meus contatos no LinkedIn, né? Eu não sei se eu consigo deixar meu e-mail, se você quiser deixar mandar um e-mail aqui, eu não sei onde eu consigo fazer comentários aqui. Acho que eu não consigo, né? Privado, mas acho que o LinkedIn funciona bem, Eric. Acho que o LinkedIn funciona bem, nome fácil de achar lá, né? É fácil de achar, Eric Oioli, né? Eric com K, Oioli, o Oioli que é um pouco mais difícil, né? O-I-O-L-I, né? Então vocês conseguem achar pelo LinkedIn e vou ter o maior prazer aí de poder trocar figurinhas aí com quem tiver interesse. Fechado. Tang, mensagem final. Bom, primeiro agradecer também, Gustavo, Eric, que é um mestrão aqui. Então, foi muito bacana. E para quem tiver interesse, saber mais, um pouquinho de dúvidas jurídicas até, enfim, conteúdos geral, tem o Notion da Anfy, que tem até uma aba ali que a gente chama de jurisdicas, que são aspectos jurídicos, etc., algumas dúvidas bem pontuais e que podem ser bem interessantes. Inclusive, Eric, talvez eu vou te chamar aqui para a gente fazer uns conteúdos juntos. Gustavo também, todo mundo gosta de escrever, então a gente faz uns conteúdos bem legais aqui para todo mundo. Se quiser, isso aí tem. Se quiser, me manda o link, Tang, que eu já coloco aqui também para o pessoal já entrar lá e já ver e já fazer. Não sei. Já te mando. Essa ideia que daí o pessoal já entra e coloca. Enquanto isso, eu estou terminando a nossa gota. Quem já tem gota? Que já tem, Eric, também? Pô, não tem. Eu fiquei curioso esse negócio de gota. Eu vi todo mundo falando, cadê minhas gotas? Eu falei, pô, o que é esse negócio de gota, cara? Esse negócio de gotas eu vou entrar aqui, deixa eu só criar aqui, porque eu preciso gerar um nome. Deixa eu ver a quantidade de likes. Agora eu quero uma gota também. É um NFT. Deixa eu ver quantos likes. Vai ter 26. Nos 26 coisas, eu coloco o número de coisas igual os likes. São 26 likes, são 26 gotas. Ele é um NFT. É uma plataforma chamada Gotas.social, que você cria muito fácil um NFT e eu crio em todos as lives que eu faço, tem fantástico. NFT comemorativo, vai. Pô, fantástico. Pô, eu quero minha gota, então, hein? É bem legal. Então, se já tem carteira na Polygon, entra aí. Chama Gotas.social. Gotas.social, vou entrar. É que aqui a galera aqui é ligeira. Vai ver que... Se eu colocar o código na tela aqui, deixa eu compartilhar minha tela, até para você dar uma olhada e ver como é que é. Quer ver? Compartilhar a tela. Deixa eu pegar essa tela aqui. Que é isso aqui. Acabei de criar a gota. Aí agora eu vou ver gota. E eu já publico aqui no chat o código. Ela já vai, assim que entrar aqui o coisa, ele já vai.
Deixa eu criar o código, estou colocando aí no chat, ó. Tokeniza AMFi. Tá aqui, esse é o código, tá aí na tela também para quem quiser entrar. E aí você cria a TokenFi 4, a jornada do Ramo Fabiano, o sapo advogado. Botaram vocês dois aqui de coisa. A tokenização, uma inovação revolucionária no mundo financeiro, chamou a atenção do Ramo Fabiano. Ele percebeu que essa tecnologia tinha o potencial de mudar a forma como as transações são realizadas e como os ativos são gerenciados. No entanto, ele também sabia que, como qualquer inovação, a tokenização precisa ser regulamentada para garantir que fosse usada que seja usada de maneira justa. Né? Então, assim, ele criou, e aí já teve aqui, ó, 6, quem quiser, quem já for pegando já vai fazendo um comentário que eu já coloco aqui. E aí ele cria uma NFT dentro da rede da Polygon, que é teu. Assim, a grande vantagem que eu acho desse Gota, já acabou, às 26, que eu acho desse Gota.social, o Eric, é que ele deixa quem é de Web 2 comprar fácil. Porque você pode associar toda a parte de Web 3 no teu e-mail aqui. Pô, fantástico. Então, assim, isso é muito bom. Nossa, muito rápido. Aí já tem o Vinícius não conseguiu, Ricardo Top conseguiu. Vamos ver se alguém colocaram comentários aqui. Tem 2 comentários aqui, ó. Deu bom. Aí, o Paulo conseguiu também. Boa. É isso. Aí você fica com esse negócio. Se você quiser falar, depois a gente até bate um papo sobre isso. Porque para dar aula e para coisa assim, cara, é espetacular essa plataforma. Cara, quero muito. Gustavo. Fantástico. Excelente. É bem legal, até para testar e para o pessoal começar a pegar na prática essas vantagens de Web3, né? Então, exato. Acho que é uma coisa bem... E é fácil, né, de fazer. Fácil de usar. Que é às vezes uma das grandes dificuldades, né? Que muitas vezes algumas ferramentas não são muito user-friendly, né? Exato, e essa era aquela que é o grande problema do Web3, né, hoje, que é a parte de UX, né? Essa aqui não precisa, porque você não precisa saber, você associa o teu e-mail lá, para trás, o Gotas faz tudo, e quando você quiser ter carteira na Polygon e fazer, você transfere tudo para a tua carteira da Polygon e resolveu, né? Então, assim, isso é bem legal aí. Tá bom? Legal. É isso, então. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Valeu, Tang. Valeu, Eric. Valeu, Gustavo. Abraço, galera, e até breve. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau.